deuses astronautas? Será que somos governados por uma raça reptiliana? O homem foi realmente à Lua? O coronavírus não foi inventado pelo Partido Comunista Chinês para dominar o mundo? Bem, gente, sou o professor Frederico Costa, da Universidade Estadual do Ceará e do Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário. Hoje o tema é teorias da conspiração. Bem, gente, vocês já ouviram falar de alguma dessas ideias? Que somos controlados por uma raça reptiliana. 12 milhões de norte-americanos acreditam nisso, ou seja, mais ou menos 4% da população. Ou então essa, os deuses antigos eram astronautas. Foram eles que construíram, por exemplo, as pirâmides do Egito. Ou, por exemplo, o homem nunca foi à Lua. A Terra é plana. A evolução é só uma teoria. Nunca houve bomba atômica. Esses são exemplos de teorias da conspiração. São exemplos, vamos dizer assim, fortuitos e às vezes até aparentemente inócuos. Mas existem teorias da conspiração muito mais perigosas. O fundamento da teoria da conspiração é, de fato, não ter fundamento, certo? Não ter alicerce, não ter comprovação, não ter argumentação. E não aceitar nenhum debate nem refutação. Por exemplo, teoria da conspiração muito perigosa e atualmente importante. O coronavírus foi criado pelo Partido Comunista Chinês. Nós tivemos exemplos em 2018 de teorias da conspiração. Vamos nos lembrar: a mamadeira de piroca, a ideologia de gênero, a tentativa da Venezuela controlar o Brasil ou invadir o Brasil. Bem, nós vamos falar aqui de algumas coordenadas do que seria o que seria uma teoria da conspiração. Vamos utilizar, por exemplo, o jornalista e escritor Jesse Walker, que fez uma primeira classificação, né, para as teorias conspiratórias, baseado puramente naquilo que essas teorias combatem ou cultuam. Então, as teorias da conspiração podem ser divididas em 5 níveis, 5 tópicos, né? Primeiro, os chamados são as que se caracterizam por lutar contra, aspas, um inimigo externo. Essas conspirações hostilizam grupos e figuras fora da comunidade, que estariam tramando pesadamente contra ela. Exemplo dessa teoria, não é? Um governo mundial que quer controlar todos os países. A China que quer impor o seu comunismo para a humanidade, entre outros. Outro nível, né? Outro tipo de teoria da conspiração. A teoria de que o inimigo é interno, ou seja, ele é indistinguível dos cidadãos comuns. Seria como, por exemplo, uma célula cancerosa. Esse antagonista ameaçaria o sistema por dentro, ou seja, pode ser nosso vizinho, pode ser a professora, pode ser o professor da universidade, que estão tramando, fazem parte de uma conspiração comunista, gaysista, certo? Como foi utilizado ultimamente, ainda é pelos setores de extrema-direita. Temos também uma outra linha de teoria da conspiração, que o inimigo é de cima, né? Ou seja, esses que advogam esse tipo de teoria imaginam a manipulação coordenada de pessoas poderosas contra a sociedade abaixo. Então, tem os Illuminati, tem uma sociedade secreta mundial que se reúne na Suíça e que quer dominar o conjunto do planeta, certo? Mais ou menos isso. Tem também um quarto tipo de teoria, que é a chamada de quando o ódio se volta contra as classes populares. Então, a ameaça vem de baixo, certo? Vem das favelas, vem dos presídios, vem dos indígenas, certo? Vem dos setores oprimidos, né? Que é claramente revestida muitas vezes com as ideias do anticomunismo. Por último, existe uma última categoria dessas teorias, né?
é a chamada conspiração benevolente, né? Que acha que existe grupos ou entidades, né? Essas entidades naturais ou sobrenaturais, trabalhando para proteger a humanidade de todos aqueles inimigos vindo de dentro, de fora, de cima e de baixo, de todos os lados, né? Agora, uma coisa interessante. A ameaça nunca parte dos próprios adeptos da teoria da conspiração, né? Então, esse é um tipo de caracterização. Outro tipo de caracterização foi feito pelo professor Michael Barkun, professor de ciência política da Universidade de Syracuse, nos Estados Unidos, né? Então, ele vai elaborar uma outra classificação das teorias da conspiração. Seriam pelos perigos imaginados e sua abrangência. Então, a primeira categoria, segundo Barkun seria teorias conspiratórias de eventos. A conspiração lida apenas com um único fato, ou com um conjunto limitado deles, né? As teorias conspiratórias de eventos são uma forma coletiva de se lidar com o desconhecido, o imprevisível e o incontrolável, preenchendo as lacunas da realidade que não são acessíveis ao cidadão comum, seja por desconhecimento ou por alienação das fontes de informação. Quem matou Kennedy? Michael Jackson ainda está vivo? E o 11 de setembro? O que está por detrás? São exemplos dessa teoria da abrangência. Outro tipo de teoria, segundo Barkun, da conspiração, outro tipo, teorias conspiratórias sistemáticas. Imagina-se uma entidade ficcional movendo praticamente todas as engrenagens da realidade com um objetivo bem estabelecido, a dominação de um país, de uma região ou até e com maior frequência do mundo. Bem, essa teoria foi muito utilizada pelos nazistas. Então existia uma conspiração judaica mundial, por meio dos bancos, das grandes empresas, das ideologias do liberalismo e do bolchevismo para dominar a humanidade. E é claro, quem salvaria a humanidade? Os arianos e os nazistas. Por último, há as superteorias conspiratórias, que combinam elementos de conspirações distintas em uma ficção construída especialmente para acomodar de maneira satisfatória todos esses elementos, né? Essas superteorias, certo? Então você tem uma superteoria que seria a do globalismo, né? De uma religião unificada mundial, né? Que englobaria vários setores, várias dimensões da vida social. Bem, essas teorias da conspiração utilizam constantemente fake news. Agora tem um problema. Nós nunca podemos refutar uma teoria da conspiração. Por quê? Porque elas criam uma muralha indefensável. Se, por exemplo, eu for questionar alguém que acha que o mundo está sendo controlado por uma raça reptiliana e for pedir demonstração, comprovação, a pessoa olhará desconfiada para mim e dirá: você não será um reptiliano? Veja, é uma teoria que as teorias da conspiração exigem adesão, exigem fé, e não comprovação e não fatos. Por isso a dificuldade de se combater, de se dialogar com essas teorias e seus representantes. E muitas vezes, quando vamos questionar alguém que isso é uma teoria da conspiração, a principal atitude deles é nos acusar que nós estamos do outro lado, né? Mas, de um ponto de vista geral, nós só podemos combater as teorias da conspiração a longo prazo, fortalecendo o sistema educacional, desenvolvendo e divulgando a ciência. E as teorias da conspiração trazem conforto, mas no mundo atual, cheio de conflitos, e o conflito maior é um conflito da luta de classes, é utilizado por setores extremistas, principalmente de extrema-direita, para jogar um setor da população contra outro setor da população. Então, as teorias da conspiração, hoje, da nossa conjuntura, tem uma orientação profundamente irracionária, não é só por ignorância, né? Não é só por limitação, mas tende a eleger um inimigo secreto que quer destruir o restante da população e da humanidade. Vou dar um exemplo para vocês. Na minha adolescência, eu li esse livro aqui e fiquei encantado. Eram os deuses astronautas, enigmas indecifrados do passado. Erich von Däniken, certo? Que ele dizia que todas as civilizações do passado tinham tido a mão dos astronautas de outras civilizações, ou seja, não era produto da atividade humana. É uma teoria simples para explicar coisas complexas.
Felizmente depois me indicaram e eu consegui esse livro aqui. Segredo das Civilizações Perdidas, do Clifford Wilson, certo? Que é uma refutação, parágrafo por parágrafo desse livro. Pergunto a vocês, qual é o mais famoso? Esse. Quem é que já ouviu falar desse? Quase ninguém. Mas não tem problema. Com ciência, com informação, nós vamos vencer a teoria da conspiração, certo, pessoal?